Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nesta semana estaremos dando início ao projeto didático do Ler e Escrever, Confabulando com Fábulas. Nós iniciaremos com a etapa 1 e falaremos um pouco sobre as fábulas. O que seria Confabulando com Fábulas? Que nome bonito, né? Confabulando. Confabulando vem do verbo confabular. E o que seria confabular? Confabular seria conversar, falar, trocar ideias. Então, tudo isso nós estaremos fazendo dentro desse projeto, Confabulando com Fábulas. O que são as fábulas, né? Vocês conhecem bastante fábulas, sempre ouviram histórias. As fábulas são narrativas, são histórias que têm caráter ficcional, ou seja, são histórias que não são verdadeiras. E elas são compostas por animais. E esses animais, eles representam características do comportamento humano, como a ganância. Os humanos muitas vezes são gananciosos, preguiçosos, invejosos, têm sabedoria, têm astúcias e muitas outras coisas. Então, nas histórias das fábulas, os animais eles acabam representando essas características. E as fábulas, elas podem ser contadas oralmente, né? Ou seja, passada de geração em geração, e também apresentam várias versões. Muitas vezes você vê uma fábula em várias versões. E as fábulas, elas também podem ser escritas em prosa, que são os textos em parágrafos. Pode apresentar o travessão, o diálogo, né, que é o discurso direto, ou são apresentadas em versos. Então, a professora vai fazer a leitura de uma fábula e nós vamos discutir um pouquinho sobre essa leitura. O Galho e a Raposa, de Esopo. O galho e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabe que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: Que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa, mais que depressa, foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. Moral da história: é preciso ter cuidado com amizades repentinas. Então vejam bem, nessa fábula, quem são os personagens? Nós temos o galo, a galinha, nós temos a raposa, nós temos os cães. Depois, nós apresentamos aqui o discurso direto, que é a fala entre os personagens. Nós temos aqui uma situação acontecendo. Qual é a situação? O galo e a galinha, quando viram a raposa, já trataram de se esconder, com medo de serem atacados. E a raposa usou do quê? Usou da má fé, se fingindo de boa amiga, né? Se fingindo de boazinha, falando que estava decretada a paz entre eles, que assim eles desceriam lá de cima e ela poderia atacá-los. Mas só que o galo, que não era bobo nem nada, observou que vinha vindo uns cães e falou para ela. Nisso, o que ela fez, a raposa? Ela saiu correndo, por quê? Porque ela ficou com medo de ser atacada pelos cães, que na verdade ela estava armando um plano, mas ela acabou se dando mal com medo do cão atacá-la. Então, por isso que a moral da história fala: é preciso ter cuidado com amizades repentinas. De repente, ela se chegou de boazinha, se fazendo de amiga, e na verdade era só a intenção de atacá-los, né? Então, outro detalhe: toda fábula, geralmente, no final, ela tem uma moral, que é um ensinamento. E aqui foi esse.
Então, na verdade, aqui na atividade 1, aqui nós já falamos um pouquinho sobre as fábulas. E na atividade 1B, você vai entrevistar alguém da família para saber quais fábulas a pessoa conhece. Então, você vai aqui escrever o nome das fábulas direitinho, com a inicial maiúscula, escrever as fábulas. Depois ele pergunta aqui, qual é a sua preferida? Qual é a sua? Você como aluno, qual fábula você prefere? É uma, duas, três, pode citar. E depois, em que ocasião você ouviu ou leu essa história? Essas fábulas nas quais vocês se referirem aqui, você vai falar se ouviu contada pelos familiares ou se foi na escola, pela professora. Então, são a questão A e B. Depois, vocês pararão aqui e aguardaremos a próxima etapa. O projeto vai ser feito em etapas, tem várias etapas. A etapa 1 é essa que nós estamos fazendo, que seria conversar um pouco sobre as fábulas. E também o objetivo final do projeto é cada aluno reescrever sua fábula e vamos montar um livro. E também as fábulas podem ser contadas oralmente, vocês gravarem um áudio, isso vai depender do desenrolar do projeto. Então, nós vamos ter atividade de reescrita, uma reescrita bem feita, organizada, com parágrafo, pontuação, tudo aquilo que vocês vêm aprendendo. E a cada semana a professora vai falando das etapas da fábula. Então, nós estamos na etapa 1. Obrigada.